Olá, meninos! Hoje vamos iniciar uma aula nova, uma aula de biologia. Meu nome é Socorro e hoje vamos iniciar um novo conteúdo, uma nova experiência. Primeiro, o que é biologia? Biologia é o estudo da vida. Quando se refere a estudo da vida, se refere a quê? A todos os relacionamentos que tem entre animal, vegetal e também entre os seres bióticos e abióticos. O que seria isso? Seres bióticos são os seres que possuem vida, como os animais, plantas, bactérias, os vírus, e os seres não vivos são aqueles que não têm vida, porém, nós precisamos dele para sobreviver, como a água, o sol, a terra. Quais são realmente as áreas da biologia? A biologia ela engloba muitas áreas e umas delas, vamos supor, fisiologia. Fisiologia é a área que estuda o funcionamento do corpo humano, desde a sua função do respirar, do andar, do comer. Evolução. Todo mundo já ouviu uma série de coisas dizendo que nós evoluímos do macaco. Isso aí é um erro. Nós somos seres que estamos sempre em processos evolutivos e nós evoluímos de um mesmo ancestral em comum que nós temos com esse primata. Então, todas essas áreas que estão aparecendo, bioquímica, citologia, botânica, anatomia, genética, microbiologia, biofísica, paleontologia, taxonomia, sistemática, todas essas áreas são áreas estudadas dentro do conteúdo de biologia. Porém, nós, no primeiro ano, nós vamos se adentrar a estudar somente células, aparelho reprodutor feminino e masculino e alguns outros assuntos relacionados a esse. Esses outros assuntos serão do segundo e terceiro ano. Uma das coisas que nós sempre vemos no primeiro ano são os reinos. Nós temos 5 reinos. Reino animal, no qual nós estamos inseridos. Algumas pessoas têm preconceito quando dizem assim, eu não sou um animal. Gente, só existem esses 5 reinos. Animal, planta, ai, fungo, monera e protista. Então, o que se enquadra no nosso são os animais. Nós somos mamíferos e nós somos animais. Ninguém aqui é uma planta, ninguém aqui é um fungo, um bolor de pão, muito menos uma bactéria ou um protozoário. Então, nós somos animais. Temos as plantas, desde aquela mais simples, que é o musgo, que muitas vezes você até escorrega quando está molhado, até uma grande planta que dá fruto, como as angiospermas. Temos o reino fungi, que são os fungos, alguns comestíveis, como o cogumelo, o champignon, outros que ajudam a curar doenças, como a penicilina, a terramicina, a tetraxina, e outros que são prejudiciais à nossa saúde, como o fungo que dá no bolo do pão, que é aquilo ali que, se você ingerir, ele pode causar algum dano. Temos o reino monera, que são as bactérias. Essas bactérias também, elas se dividem em 2 grupos bem distintos, um bom e um ruim, vamos dizer assim. O bom é aquela bactéria que vai fazer o nosso queijo, o iogurte, aquele fermentadinho Yakult que muita gente toma. Ali tem, quando você compra, você ainda lê ali, tem lactobacilos vivos. Aqueles lactobacilos são bactérias que vão ajudar a nossa flora intestinal. E o último reino, não menos importante, é o protista. Esse reino são os protozoários, alguns causam doença como a dengue, que é uma doença da nossa região, e que a maioria de vocês ou conhece alguém que contraiu, ou até mesmo você já teve esse desprazer de ter contraído essa doença. Nós temos a nossa organização celular. O que seria isso? Como o nosso organismo está organizado? Nós iniciamos com um pequeno átomo. Todo ser, independente de ser vivo ou não vivo, ele é formado de átomos. Então, o que isso significa? Significa dizer que uma pedra tem átomo, nós temos átomo, um cachorro tem um átomo, todos temos átomos. Só que na junção desses átomos, vamos fazer moléculas. Até aqui, as moléculas não são consideradas vivas, são elementos bioquímicos. Juntou-se moléculas, eu vou ter o quê? Organismo, organóides, que são pequenas células. Dentro de uma célula, um exemplo,
Dentro de uma célula eu tenho a mitocôndria, eu tenho o centríolo. Então essas organelas são formadas pelas moléculas. Juntou essas organelas, eu formo uma célula. O nosso corpo ele tem, em média, 1 bilhão de células. Lembrando que nós nascemos da junção de metade dos cromossomos do pai, metade do cromossomo da mãe, juntou, formou uma única célula. Dessas células se juntam, formam tecidos. Tecidos se juntam, formam órgãos. Órgãos se juntam, sistemas, e esse sistema forma o nosso organismo. Um indivíduo é um órgão ou um organismo. Quais são os sistemas que compreendem o corpo humano? Nós temos diversos sistemas. Nós temos o sistema cardiovascular. Quem é que nunca se cortou e o sangue às vezes não queria parar de sangrar e você diz, meu Deus, vou perder todo o meu sangue. Isso aí é impossível. Só se o golpe for muito grande. Se for um golpe superficial, lava com água e sabão na mesma hora, botou um band-aid, um curativo, está feito. O sistema cardiovascular ele compreende o quê? Desde o coração até todos os vasos, até aqueles minúsculos vasos que você vê em criança, recém-nascido, que tem aqueles vasozinhos simplesinhos no rosto. Ali são os capilares. São minúsculos vasos que compreendem todo um sistema cardiovascular. Nesse sistema nós temos o sangue, que compreende o quê? Plasma, compreende glóbulos brancos, que são os linfócitos, as plaquetas, os glóbulos vermelhos, e o plasma, que é a parte líquida. Temos o sistema respiratório, nosso pulmão, que infelizmente foi o órgão que foi muito acometido durante esses 2 anos que nós tivemos de pandemia, que vocês com certeza se lembram, as pessoas entubadas, as pessoas sofrendo de problemas respiratórios, porque o vírus, que vai ser um dos nossos outros assuntos, foi o causador de uma doença, de uma pandemia mundial, que veio a óbito milhares de pessoas. E ele acometeu principalmente o nosso sistema respiratório. Sistema digestório é um que é muito usado e muito apreciado. Quem aqui não gosta de comer uma bela de uma lasanha, de comer um churrasco de picanha, que hoje em dia está difícil, até ver a picanha, imagine comer, mas é um sistema que inicia-se na boca, termina no ânus, onde tem todo o processo de absorção de nutrientes. Sistema linfático. Sistema linfático ele é pouco visto e pouco falado, mas de muita importância. Alguém aqui já teve uma inflamação na garganta e essa inflamação inflamou os nódulos linfáticos. Esses nódulos são espalhados pelo corpo inteiro e cada um nódulo desse tem uma função de produzir materiais que combatem as doenças, que são os linfócitos. Sistema urinário é onde há a filtração do sangue pelos rins, no caso 2 rins, onde o sangue vai ser filtrado, vai ser limpo e vai ser devolvido para o corpo humano novamente. Lembrando que tem pessoas que têm problema no rins, vai ter que fazer aquela famosa hemodiálise. Temos o sistema esquelético, que são os ossos. Lembrando que quem faz o movimento é o sistema amigo dele, que é o muscular. Função do osso, qual é? Proteger e sustentar o organismo. Função do músculo, fazer os movimentos musculares. Temos o sistema, aí está escrito linfonódulos, que é a complementação do sistema linfático. Vamos lá, gente, nós temos aqui umas atividades bem básicas. Maria estava estudando sobre as relações entre os seres vivos e o meio em que vivem. Qual é a área da biologia que se encaixa nesse estudo? Lembre-se, vivos e meio ambiente, ou seja, seres bióticos e seres abióticos. Qual é a relação, qual é dessas áreas que nós já vimos na biologia que se enquadra essa relação de estudo entre ser vivo e ser não vivo? Vamos lá, pensar um minutinho, leiam com atenção. Alguém aqui já disse? Vamos lá. A resposta certa é ecologia. Ou seja, a ecologia é a relação existente entre os seres vivos e os seres não vivos. Lembre que eu falei ser vivo, são os animais, as plantas. Seres não vivos são quem? A água, o solo, o sol, que se relacionam formando o nosso ecossistema.
a outra atividade. Das opções abaixo, qual é a mais completa quando nos referimos ao termo biologia? Foi o nosso primeiro slide. O que é biologia realmente? Biologia é o quê? É a ciência que estuda os animais e as plantas? Será que a biologia só estuda animais e plantas? É a ciência que estuda os animais. A biologia só estuda animal? É a ciência responsável pelo estudo do meio ambiente? Biologia só estuda o meio ambiente? É a ciência que estuda as plantas? É a ciência responsável pelo estudo da vida? Aí eu pergunto, o que é a vida? Vida é todo o relacionamento que existe entre todos os seres que estão compreendidos dentro do nosso ecossistema. Então, a correta é a ciência responsável pelo estudo da vida. Ecologia estuda a vida e toda a gama de seres que estão inseridos dentro desse contexto. Lembrando que quando você está estudando biologia, você não está estudando só uma disciplina. Você está estudando as relações ecológicas, você está estudando como aquele animal reage a um estímulo, ou aquela planta, ou aquela bactéria. Quem gosta aqui de tomar uma cerveja, saiba que a cerveja é feita através da fermentação da bactéria. Quem aqui gosta de fazer o seu pão caseiro, aquele fermento biológico, é uma bactéria que vai fermentar o pão, tanto é que ele incha, ele precisa de um tempo para inchar, para fazer o que? A fermentação daquele produto. Então, assim, a aula de hoje, ela foi só mesmo um aparato para nós entendermos um pouco sobre aquilo que nós vamos estudar, sobre aquilo que vai ser explicado no decorrer do ano. Pausadamente, vocês não se preocupem que tudo que foi visto, ele vai ser revisto com mais calma, com mais explicações, consequentemente com mais atividades. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Olhem a plataforma Eduque, acessem, vão lá, gente, é muito importante vocês acessarem, é um meio a mais que vocês têm para aprender. A gente sabe que a gente tem que estar sempre em um processo evolutivo, e esse processo evolutivo significa o quê? Aprendizado. Nós estamos aqui, nós somos seres que estamos sempre tentando melhorar. E hoje, a nossa melhoria é o estudo. Então, vocês têm uma gama de situações, vocês têm a internet, vocês têm um meio maravilhoso de assimilar conteúdo, de aprender. Então, não percam tempo. Tempo é precioso. Então, vá na plataforma Eduque, assistam às aulas, façam as atividades, cresçam, vão em busca dos ideais de vocês. Me despeço de vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana.